Boa noite, estou aqui, sou o Valdir Bicalho e hoje eu estou com a proposta de gravar esse vídeo especificamente para um amigo meu, mas que talvez possa servir também como uma referência para outras pessoas que passam por uma situação igual a minha ou já passaram, que é a questão de planejamento de investimento pós-aposentadoria, né? A gente, enquanto está trabalhando, pensa só em outras coisas e depois, quando consegue aquele momento de aposentadoria e tem uma chance de fazer algum tipo de empreendimento, de investimento, aí a gente começa a procurar um monte de coisa e tal para fazer e tudo. E eu quero compartilhar minha experiência e dizer que, assim, eu estou muito feliz em ter feito todas as coisas e tudo. Não é que eu fiz o meu planejamento para fazer uma mini cervejaria e aí algumas coisas aconteceram no decorrer do tempo que me fez assim, foi o melhor juízo que eu tomei, foi de dar um tempo e dar uma paradinha. Então hoje eu estou aqui compartilhando essa experiência que tem a ver com o planejamento, né? Enquanto eu estava trabalhando, né, eu ficava com aquela ansiedade de planejar o que eu vou fazer depois de aposentado, o que eu vou fazer. Um monte de gente deve pensar assim, né? E a gente acaba, né, por alguma influência de algum familiar, de algum amigo, ou sem influência nenhuma, ou uma procura sua própria, né? Que foi o meu caso, eu fui escolher esse ramo de empreendimento. Mas veja bem, claro que a pessoa vai ter que fazer esse planejamento em função do que ela tem disponível, né? E em função aí que eu queria entrar. O planejamento a gente fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal, fazendo, escreve, põe no papel e tal. Tudo bem, ótimo. A gente tem que fazer isso mesmo. Uma das coisas que a gente tem que pensar muito é no envolvimento da família, direta ou indiretamente, né, nesse empreendimento, que vai ser algo assim que no futuro. Se você não fez nada assim, se você trabalhou batendo cartão a vida toda, nesse momento da vida você vai resolver fazer alguma coisa, vai montar uma empresa, então você tem que, né, realmente ver que você vai ter que mexer com muita coisa, né? Então, principalmente envolver a família. Em que ponto seria isso? Você sozinho, você e a sua companheira, você, sua companheira e filhos. Como que faz isso, né? Então, chega um certo momento que a gente, olha, vamos envolver a família, os filhos e tal, e que é o futuro para eles, né? E, na verdade, a gente tem que ver o seguinte, é um projeto seu ou um projeto da sua família? Entendeu? Aí você começa a ter algumas nuances aí diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque ah, não adianta você falar que vai fazer alguma coisa maravilhosa se você não tiver a adesão das outras pessoas da sua família. Por quê? Não é questão de que, porque a família não quis. Não, não é isso. É porque cada um tem um sonho, né? Cada filho, cada pessoa da família tem o seu próprio sonho. E uma das coisas que a gente tem que fazer nesse momento é pesar isso aí, para saber se esse sonho combina com o que você quer fazer. Porque se não combinar, você vai ter que abrir mão, você como pai, você como, né, uma pessoa que é responsável por cuidar dos seus filhos e tudo, você vai ter que abrir mão. Olha, pai, eu quero ser youtuber. Pronto, e aí? Quero ser youtuber, eu quero mexer com isso ou aquilo, não tem nada a ver com o que você achou que fica legal para fazer, né? Tá, então isso aí é um dos pontos que a gente tem que pensar. O envolvimento, quem nós vamos envolver, isso vai gerar alguma satisfação para essas pessoas ou não, né? E então esse é um dos primeiros pontos, né? Segundo é quanto você tem para investir. No meu caso eu investi o tanto que eu pude fazer, né?
não investi nem, eu não digo nem que foi muito e nem que foi pouco demais. Eu investi o tanto que eu achei que o meu projeto podia alcançar, aquele limite ideal financeiro que o meu projeto podia alcançar. E isso sem contar que quando a gente começa a fazer esse tipo de investimento, aí você vem aquelas ideias mirabolantes, nossa, no projeto tá assim, mas eu vou fazer um negócio bem melhor, aí mais dinheiro. Tem dinheiro? Ah, mas eu faço um esforço, faço mais, vou fazendo melhor. E aí no seu projeto você vai vendo que tem aquele famoso custo invisível, né, que a gente aprende aí em vários lugares, o custo invisível das suas ideias. Ah, eu vou comprar isso? Não, você podia comprar uma coisa num volume menor, você vai comprar do médio para cima. Se você quer fazer uma casa, ao invés de você fazer uma casa média, você faz de média para cima, né? Ou a não ser que você tivesse a experiência anterior, você fala, não, vou fazer a casa pequena, mas eu faço duas. Então isso depende da experiência que a gente tem, vai adquirindo ao longo do tempo, com experiência, com contato com os amigos e tal, que compartilham, né, alguma experiência parecida. Então essa é a questão do valor. Vai investir? Não investe tudo não. Espera, ainda mais agora com esse ambiente de crise aí. Ainda bem, eu acho às vezes até que ainda bem que se eu tivesse tocando meu negócio sozinho, hoje com essa crise, eu acho que a situação que eu me encontro hoje, eu estou saindo no lucro, sabe? Porque tem que levar em conta alguns fatores que a gente não olha. Saúde, né? Qualidade de vida, né? Você vai sair da aposentar para ficar louco aí, fazer correndo atrás de coisa e tal, para servir e tal. Então, depois eu até, como diz, caiu a ficha, né? Falei, puxa vida, quando eu comecei o projeto eu aguentava carregar um barril de 50 litros de chopp. Hoje o médico fala assim, peso não. Então você tem que ir se adaptando também, né? A gente não está mais mocinho assim, tão, né, jovem assim para pegar qualquer coisa. Então vamos lá. Quem vai fazer parte do negócio, então, se é família, se é só você, se você vai ter como contratar alguém, né? E aí a gente entra no caso de mão de obra. Por exemplo, investir num sítio. Ah, eu vou criar galinha, eu vou criar o que quiser. Criar peixe, no caso camarão, né? Fazenda de camarão. Criar galinha, cavalo. Você vai fazer tudo que você imaginar que pode criar. Tudo aquilo que a gente fica sonhando, né? Ah, vou criar galinha, vou fazer isso e tal. Tem que saber se tem a mão de obra. Se você não tem experiência, mas tem vontade, ótimo, mas faça pequeno. Comece pequeno. Não vai dar mancada de começar grande, não, investir muita coisa, não. Você quer fazer isso? Dá para fazer. Nada é impossível para nós, né? Nessa situação, nada é impossível. Mas você tem que planejar exatamente isso. A mão de obra hoje, aqui na região onde eu moro, é muito difícil para as pessoas que têm sítio arranjar o tal do caseiro, a figura principal do caseiro. É muito difícil. A maioria do pessoal não quer saber desse tipo de trabalho. As pessoas que estão com a idade, na média de idade, em que nós, lá no passado, aceitaríamos fazer qualquer negócio, hoje essas pessoas são diferentes de nós. Eles não aceitam fazer qualquer trabalho, eles querem fazer o que eles querem fazer. Sem contar que tem o governo, né, que desde governos anteriores, que dá o bolsa isso, bolsa aquilo, e o bolsa fica em casa ainda, né? Pior ainda. Então é isso. É um detalhe da escassez de mão de obra. Ah, eu vou comprar um sítio fora no caso aqui, a cidade próxima aqui é Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Então tome cuidado, porque dependendo do lugar que você for, não terá mão de obra para você nem para fazer uma cerca. Entendeu? Tá difícil assim, é difícil encontrar. Se tiver, o cara vai te cobrar um precinho, ó, camarada, sabe aquele precinho que passa aqui? Então é isso, né? Às vezes até nem tão caro é o material tal para você fazer, o insumo não é caro. O problema é mão de obra e quem queira fazer parte desse projeto seu, né? Então, ok, mais um detalhe, né? E que a gente tem que tomar cuidado. Outra é a questão do tipo de imóvel. A minha experiência foi ter adquirido, aquela coisa do sítio, né?
aquelas alegrias. Primeira quando compra, a segunda quando vende, né? Então, quando a gente compra, aquela alegria total. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando vende, você fala, graças a Deus. Mas para tudo existe o lado bom, né? O lado que vai dar certo e tal, e a gente torce exatamente para isso. Então hoje, se você comprar, dependendo da região, se você comprar as tais fazendinhas, que tem que ser, pela legislação, tem que ser 20 mil metros quadrados, mínimo, para ser considerado como área rural. Aí você paga só, acho que é o INCRA, os impostos, é tudo baratinho. Hoje aqui em média, nessa região nossa aqui, da região da Serra do Cipó, um pouco antes, em média um terreno de 20 mil metros quadrados custa a partir de 170 mil reais. Você pode encontrar um terreno de altíssimo padrão, né, com córrego, com condomínio fechado e tal. Você inclusive tem que escolher, eu quero condomínio fechado. Você vai comprar uma chácara de 20 mil metros, vai ficar no condomínio fechado, você vai ter que se sujeitar às regras de todo o condomínio, então você tem que saber se isso vai ser vantagem para você. E ainda fazer o seu empreendimento. Será que eu posso empreender X, Y, Z nesse lugar? Você tem que olhar antes com a corretora de imóveis, etc. e tal. Então isso aí já é um detalhe que tem que ser observado. Então, a maioria do pessoal que eu tenho visto aqui na região, você compra um tal seu sítio do seu sonho de 20 mil metros, tem uma fazendinha, ok. As pessoas que estão comprando, a maioria com essa crise não está dando conta de pagar, está parcelando o terreno. Aí de 20 mil metros passa a ser ou 2 de 10, ou 4 de 5, ou 10 de 2 mil metros quadrados, e aí você sabe, começa a ficar uma coisa assim sem controle. O que você pretendia fazer, aquela casa linda, maravilhosa, lá no meio do sítio, aquele empreendimento maravilhoso, aí o seu vizinho vai construir uma coisa qualquer lá de barraco, de telha, de não sei o que e tal, e você vai falar assim, puxa, eu achei que eu fosse investir num lugar legal e na verdade não deu muito certo. Então tem que olhar isso, se já existe parcelamento e tal. Outra questão que é muito importante, que eu aprendi muito também, é a infraestrutura que é dita na hora da venda, aquela que é prometida e aquela que é a realidade. Aí é que a coisa fica mais difícil. Não compre nenhum tipo de imóvel que não tenha o mínimo de infraestrutura já existente. Ou seja, água, pode ser água de poço, água de empresa igual em Minas tem a Copasa, sei lá, qualquer outra empresa. Água, luz, energia elétrica de boa qualidade, não gambiarra, não aceite gambiarra. Água, luz, não é? E a infraestrutura de transporte, ou seja, por onde você vai passar para você ir lá. Tem que ter uma estrada de boa qualidade que dê acesso nas épocas de seca e na época de chuva, senão você não vai poder ter acesso ao lugar. A não ser que seja, você vai comprar um carro com tração de 10x10 nas rodas e vai andar igual um barco em cima do barro. Aí é outra coisa, não tem problema. Você pode comprar até nos lugares mais difíceis aí do Brasil, naquela BR-319 ali, compram lá pertinho que você vai ficar, ó, show de bola. Você vai usar seu carro 4x4, ó, legal. Então, imagino que não seja bem isso. Então, assim, é um detalhe que a gente tem que ver, porque eu tive uma experiência que não foi legal, mesmo constando em contrato, que depois de 2 anos que o contrato estivesse em andamento, né, o financiamento, o pagamento de parcelas, etc., o corretor, lá, a imobiliária, se comprometeu em contrato de ter que instalar a rede elétrica pública, que hoje em dia é a obrigação do empreendedor, né? A rede elétrica pública de boa qualidade e adequada para aquele local, né? O que acontece? Eu paguei, o lugar lindo, maravilhoso, paguei, mas depois de 2 anos troquei informações, nada, chegou a ser 3 anos, nada, e aí depois disso aí eu tomei a iniciativa de resolver isso de forma jurídica.
E a questão tá sendo resolvida dessa forma. Porque não tem como. Inclusive eu tive que abrir mão do terreno que eu tinha comprado nessas condições, o dinheiro que eu tinha, vamos dizer assim, planejado para investir lá, eu tive que comprar um outro terreno e construir, assim, meio que de uma forma diferente, aquilo que eu tinha planejado para o meu empreendimento, daquele sonho que eu falei lá no início do vídeo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra questão também é a questão do insumo. Você vai produzir galinha, vai fazer ovos. Olha, ovo todo mundo faz, né? Tem amigos nossos que tem, então ovo todo mundo faz. É gostoso? É. Dá dinheiro? Se você quiser realmente fazer isso, dá dinheiro. Você vai ter que ficar o dia inteiro à disposição disso aí. Então, ou seja, a gente tem que ter uma certa lucidez, né, quando a gente for embrenhar nesse tipo de investimento, exatamente por isso. E tem que ter a outra coisa. Você pode escolher, por exemplo, eu vou comprar aquele imóvel rural, mas eu vou continuar morando numa cidade que tenha um desenvolvimento urbano melhor. Aí você vai se sujeitar a outros problemas, que é a sua ausência, né, daquele lugar que você investiu e que outras pessoas com certeza vão lá para te visitar na hora que você não estiver lá. Então, tudo isso são realidades. Não existe nada também tão ruim assim que não permita que a gente faça alguma coisa legal. Mas a gente que não tem esse costume, no meu caso, a minha profissão, né, de aeroportuário, durante 30 e tantos anos eu aprendi a trabalhar em aeroporto. Falar em aeroporto comigo, tranquilo, até de olho fechado assim, a gente sabe das coisas. Mas na vida real, embora eu já tenha tido outras experiências, né, na família, quando mais novo, eu já tive experiência de morar em lugar rural, eu já tive experiência de outros tipos de produção agrícola, eu tive experiência nisso, graças a Deus. Sabe, essas coisas assim de bar, restaurante, foi uma experiência que eu tive na minha vida. Criatório de frango, granja, já tive essa experiência. Então, se a gente já tiver experiência, já ajuda. Se você fazer um empreendimento que você nunca fez, mas que você viu na internet e que achou lindo, pense bem, pense se vai dar certo. Agora, se de tudo que você tiver planejado, você colocou no papel, se dá para você começar deste tamanho e ir, né, devagarinho, ampliando e crescendo, aí realmente o resultado pode ser o melhor possível, né? Então, a minha ideia, o meu pensamento é esse, né? É claro que eu não sou o dono da verdade, nem sou a pessoa mais indicada para falar, porque imagino que tem outras pessoas que sabem melhor. E um dos detalhes, realmente, vai fazer empreendimento, vai tentar mudar de vida, procurem pessoas que estejam com esse mesmo propósito, já passaram por essa mesma experiência e que podem contribuir, pode somar para você tomar uma decisão legal, né? Além de ter fé, até porque só a fé não adianta, boa vontade também nada, sabe? Isso tudo a gente já, como dizer, tem que já estar no nosso DNA. Você tem que desenvolver e procurar pessoas que estão dispostas a te ajudar, né? Se a família, se a esposa está ajudando e tal, ótimo. Mas se não der a sintonia, faça outra coisa, né? Tenta fazer outra coisa. De uma forma ou de outra as coisas vão dar certo, né? Mas então é esse que é a minha contribuição, né? Para esse momento aí, se eu estiver realmente somando, né? Eu acho que eu estou cumprindo meu papel também. Fazer o bem, né? Sem olhar quem, né? E outra coisa, né? Que eu tenho lido aqui, a casa do Senhor tem muitas moradas. Então, a gente escolhe aqui, escolhe ali, escolhe lá, mas acaba que Deus é que coloca a gente no lugar certo, né? E com a pessoa certa. É isso? Então, é isso aí. Essa é a minha mensagem e tudo de bom.